Hoje a gente vai estar aí falando de alguns assuntos bem importantes, tá? A gente vai estar falando sobre classificação de mercado. Esse é um dos erros principais que as empresas têm cometido nos últimos tempos sobre os formatos de classificação, como que a gente se classifica, aonde a gente se posiciona no mercado. E aí a gente vai entender algo bem importante, que existe uma diferença entre posicionamento de negócio e posicionamento de marca, tá? Inclusive, pô, a gente tem aqui hoje com a gente que o Márcio, né? Ontem eu estava conversando com ele aí, depois a gente vai marcar uma aula com ele aí, para ele trazer uma aula de posicionamento de marca, que também vai ser algo bem importante. Mas hoje a gente vai falar sobre posicionamento de negócio. Então, como que a gente posiciona os nossos negócios no mercado? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michael, eu sempre costumo dizer que eu sou o pai da Helena, o esposo da Valesca, eu sou designer por formação e eu venho utilizando o design de negócios para desenhar, estruturar e modelar negócios aí há quase 10 anos no mercado. Bom, e para quem também ainda não conhece, né, o nosso movimento, o Entese, ele nasce para a gente ir na contraponto do mercado. Aqui não tem fórmula, aqui não tem promessa rápida, rasa. Aqui a gente vai falar sempre com muita estrutura e sempre pensando numa evolução constante. Bom, pessoal, para a gente abrir o nosso Em Tese de hoje, tem algo muito importante que eu sempre venho falando para as pessoas, que é a gente precisa de parar de olhar simplesmente as pessoas como um dado, como um número, e de fato começar a olhar elas como pessoas, como humanos. E esses humanos, eles têm ali alguns tipos de comportamentos, e esses comportamentos, eles impactam de uma certa forma os negócios no dia a dia. Dito isto, existe um paradoxo que a gente sempre vem combatendo no nosso dia a dia, que é um paradoxo muito comum dentro das empresas. Hoje, o que as empresas geralmente elas têm se preocupado muito, né? Poxa, para que eu possa ganhar mercado, para que eu possa ampliar o meu mercado, para que eu possa ter uma extensão maior, chegar em mais pessoas, qual é a estratégia geralmente utilizada pelas empresas? Vou baixar o meu ticket, né? Então eu vou reduzir ali meu ticket de mercado, eu vou inchar o meu portfólio de produto, né? Então eu vou adicionar mais produto, e quando eu estiver tracionando o meu negócio, eu começo a aumentar ticket. O que geralmente tem acontecido no mercado? Tem acontecido um efeito inverso, né? Você baixa ticket, você começa a aumentar o teu volume de vendas, às vezes você não tem uma operação suficiente para isso, certo? E o fato de você não ter essa operação suficiente, você começa a trabalhar em dobro e você vai estagnando ali uma receita. Quando a gente pensa nesse quesito, né, existem duas metodologias práticas que a gente utiliza, que é a base de hierarquia de valor e o ciclo de adoção de um produto ou de um serviço. Todo serviço ou todo produto que a gente lança no mercado, ele tem um ciclo de adoção. E a gente precisa entender como que funciona esse ciclo de adoção e qual que é a base de valor existente para cada um desses produtos ou desses serviços. Um ponto importante que a gente precisa entender é o como as pessoas compram aquilo que vocês estão produzindo e colocando no mercado. E para isso, né, existem alguns formatos onde a gente pode mensurar de uma forma mais prática essa compra. Né? A gente tem aqui 5 estágios importantes de como a pessoa compra. Né? A gente vai ter ali aquelas pessoas que é o mainstream, é a massa, eles compram aquilo que já foi testado, já foi validado, ele já está no mercado. Né? A gente tem ali produtos mais premiums, aquela pessoa que ela sente que ela merece aquele produto, aquele serviço. Né?
Mas a gente vai ter lá na ponta também o suprassumo do luxo, né? O que há de mais sofisticado no mercado, que são produtos, por exemplo, por assinatura, ou produtos que eles são criados com uma escala muito pequena, para um público muito específico, e geralmente ele é feito sob medida. Aqui, a gente tem basicamente o como as pessoas compram. Então, como que as pessoas compram um produto e um serviço. Mas existe um gap no mercado, que geralmente esse gap ele acontece em 70%, 80% dos casos, que é as pessoas criam um produto meio streaming, então um produto para a base da pirâmide, um produto que sem muita sofisticação, um produto sem muita margem de erro ali dentro. E aí elas começam a migrar isso e dizer o seguinte, não, agora eu não quero mais atender essa base dessa pirâmide, agora eu quero atender gente que está um pouco acima. E aqui que mora um problema, que a gente chama isso de sanduíche de prata, né? O sanduíche de prata é você tentar ser um produto premium, só que com preço acessível. É isso que geralmente as pessoas tentam fazer no mercado. Eu crio uma marca premium, né? Mas na hora de precificar o meu produto, a precificação dele é uma precificação acessível. E isso gera uma confusão, porque a gente começa a ter uma distoância, né? E a gente começa a ter um problema aqui, que é aquilo que eu comunico é diferente daquilo que eu organizo estrategicamente o meu negócio. Então, o meu formato de precificação não bate com a minha comunicação. E quando isso vai em desencontro, a gente começa a criar algumas rupturas no mercado. E a gente tem percebido isso em vários lugares. Por exemplo, você tem marcas que fazem o inverso, né? Que elas têm ali uma comunicação meio streaming, mas quando você vai olhar a precificação delas, já estão precificando já com um quesito um pouco mais premium. Tá? Bom, para a gente entender basicamente isso, a gente tem níveis, certo? Então a gente tem ali um nível do mainstream. As pessoas que estão dentro do nível do mainstream, geralmente, são aquelas pessoas que elas compram um produto que todo mundo já usou. Ele é aquele produto seguro, é aquele produto que a gente sabe como que ele funciona, não tem muita surpresa, ele já foi testado de várias formas e vários jeitos no mercado, ele já foi consumido por um grupo significativo de pessoas, ou seja, essas pessoas elas fazem uma correlação de custo-benefício. Né? Então, qual que é o custo que eu vou ter aqui para adquirir esse produto versus qual que é o benefício que eu tenho? Tá? E, geralmente, como que você lucra com esse modelo de negócio? Você lucra ali no volume. Né? Quanto mais eu vendo, mais eu consigo lucrar. Então, eu preciso ter um time comercial extremamente robusto, eu preciso ter uma envergadura comercial robusta. Por quê? Porque você está lucrando no volume, certo? Mas você já tem ali um grupo de pessoas que já está no quesito mais premium, né? Essas pessoas é aquelas... Já viu aquele famoso meme que a gente tem no Instagram, né? Eu mereço, por isso estou comprando. Esse é o grupo de pessoas. É o grupo premium. É o grupo que compra pelo merecimento. Elas olham para aquilo e falam assim, olha, a gente merece esse produto. Eu mereço me dar este presente, certo? Geralmente, esse grupo, ele está olhando uma certa performance ali dentro. Então, aquilo que eles compram, de uma certa forma, precisa dar a eles um certo resultado que eles esperam, certo? E eles também mensuram esse resultado. Eles querem saber o seguinte, olha, se eu investir X, quanto que eu tiro de volta? Né? Quanto que eu vou ter de retorno aqui dentro? E geralmente esse é um modelo, né, de produto ou de serviço que o volume ele não é tão importante, mas a margem desse produto é importante. E aqui, por exemplo, a gente tem um erro muito clássico nessa primeira matriz, que geralmente as empresas olham para esse produto mais premium, porque é óbvio, eu quero cobrar mais caro, né? Mas se você é uma empresa de serviço, por exemplo, e você está focando
num produto mais caro, mas você tem uma operação extremamente inchada, né? A sua margem, ela reduz. Então, se a sua margem está reduzindo, adivinha, você não está tendo o lucro que você espera, tá? Ou, se você tem ali um produto com ticket acessível, mas você não consegue gerar volume, da mesma forma você começa a ter algum tipo de problema ali dentro, certo? Então, turma, quando a gente olha para esses dois mercados, a gente vai ver diferenças gigantescas, mas existem diferenças ainda mais acentuadas, né? O primeiro grande salto que a gente vai ver aqui é, por exemplo, em produtos high-end. Esse é um termo que o mercado digital, nesses últimos tempos, ele se apoderou muito dele, né? Mas pouca gente sabe o que de fato é um produto high-end. Basicamente, um produto high-end, ele foca em dois quesitos: na aspiração, certo? E no clubismo. Então, ou seja, aquilo é feito para poucas pessoas, aquilo é feito por um número específico de pessoas, aquilo é feito para uma camada social muito específica. E as pessoas, elas querem ter essa chancela do pertencimento. Olha, eu pertenço a esse clube, eu faço parte desse grupo, eu pertenço a esses consumidores, a esse grupo de consumidores. Ou seja, elas são um grupo de pessoas que estão buscando ali um certo status, um certo acesso, e elas têm um medo terrível de ficar de fora. Então, esse grupo, ele sempre quer pertencer ali a um grupo, a um determinado clube, e o maior medo que eles têm é não ter acesso a esse clube, né? Mas a gente tem também o que a gente vai chamar do suprassumo do luxo, né? A gente vai ter o famoso sob assinatura, que é aquele produto que você compra assinado por um grande artista ou por um grande profissional de mercado. E geralmente ele tem aquele senso mais artesanal. Ele às vezes é peças únicas, ele vai ter um lote ali específico, né? Ah, a gente tem aqui um lote de 10, de 15, de 20, de 5 unidades, né? E a pessoa tem essa sensação do feito para mim. Isso aqui foi feito sob medida, né? E geralmente, o que ele vai buscar aqui? Ele vai buscar algo que ele possa chamar de dele. Ele vai olhar e falar assim: isso aqui é meu. Isso não é qualquer pessoa. Isso aqui é alguém que é meu advogado, é o meu médico, é o meu terapeuta, é a empresa que faz as minhas bebidas, é a empresa que faz as minhas camisas, é o meu alfaiate, e assim por diante. Então, eles não querem estar naquele senso comum de só mais um profissional que atende uma camada significativa no mercado. Agora eu tenho ali um profissional que ele atende um grupo muito restrito. Só que ainda assim, né, quando a gente pensa que o topo ele não chega, a gente chega num nível que esse é o supreme, né, é o suprassumo que a gente tem de mercado. Né? É aquele nível que ele não é acessível para todo mundo. É aquele nível de produto que não é você que escolhe a empresa, é a empresa que escolhe você. É a empresa que vai dizer quem ela quer como cliente e ela vai comunicar isso para o mercado. Só que, logicamente, isso tem um preço significativo, né? Para você ter um modelo de negócio desse, primeiro você precisa ter um caixa robusto, né? Porque você vai ter que dizer não para grandes oportunidades existentes no mercado, né? O segundo ponto é que você vai ter que ter uma clareza muito grande de quem você quer. Né? E o terceiro ponto, né, você vai ter que dar tempo ao tempo, porque isso é um tipo de negócio que ele não vai acontecer do dia para a noite, ele não vai acontecer num curto espaço de tempo. Né? Não sei se todos que estão aqui na sala é de Goiânia, mas, por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem um clube oculto, que é o clube de jazz, né, por exemplo, que você só acessa esse clube sobre convite. Então, eles convidam quem eles querem que fazem parte desse clube, eles definem as regras, eles definem os preços e assim sucessivamente. Né? Então,
você não vende, você dá o acesso a essas pessoas. Você vai olhar e dizer o seguinte, olha, você eu quero como cliente, você não. Né? Então aqui a gente tem algo que é o ápice, né? Que toda grande empresa em algum momento ela quer chegar nesse nível. Mas o grande ponto é que a gente precisa entender que não basta a gente olhar o como nós vamos vender, né? A gente precisa olhar o quando a gente vende para um cliente. Né? Todo cliente ele vai ter um tempo de compra. Então não basta dizer como. Né? Não basta dizer que é o seguinte, eu sou um produto de mainstream, ou eu sou um produto de assinatura, ou eu sou um produto premium. Isso é o como eu estou vendendo. Eu estou me vendendo como um produto premium. Mas quando que as pessoas compram um produto premium? Né? Quando que elas compram um produto mainstream? Quando que elas compram, por exemplo, um produto que ele é um produto de assinatura? Enfim, para isso a gente tem uma classificação que a gente chama de curva de adoção. Né? Essa curva de adoção, ela acontece em um formato específico, né? A gente vai ter basicamente 4 etapas dentro dessa curva. E no meio dessas 4 etapas, a gente vai ter o vale da morte das empresas. É onde 90% das empresas elas chegam a entrar em falência, porque elas não conseguem ultrapassar esse abismo. O que a gente tem aqui? Né? Na nossa curva de adoção, a gente vai ter o perfil de cliente que a gente chama ele de inovador. Quando que esse cara está comprando? Ele compra quando é algo extremamente novo, que ninguém ainda teve acesso no mercado. Ele compra a versão beta, nem é a versão 1.0, é a versão beta. É assim, ninguém até agora conseguiu ter esse acesso. Ninguém até agora conseguiu ter um determinado tipo de produto. E esse grupo ele tem acesso. Só que esse grupo também ele tem alguns pontos positivos e negativos. Por exemplo, de ponto positivo, a gente vai ver que eles são tolerantes à imperfeição. Eles aceitam você errar, porque eles sabem que você está criando um produto beta, um produto que ninguém ainda teve acesso. Só que eles também entendem que é o seguinte, tá, tudo bem, se eu vou aceitar o seu erro, certo? Eu também preciso ter uma contrapartida, né? Além de ser o primeiro a ter acesso, ele vai pedir uma contrapartida de preço, ele também vai querer pagar um preço de acordo com o que está acontecendo ali dentro, certo? Esse perfil de público é aquele público que você usa para validar seu produto. Sabe quando você cria um produto novo, que você precisa validar esse produto no mercado? Você valida com esse perfil de público, que são os inovadores. E esse cara não vai ser um detrator teu no mercado. Por quê? Porque ele vai entender que seu produto ele está na fase de beta, ele é um produto sujeito a erros. Né? Mas a gente vai ter também os visionários, eles estão um passo atrás, vamos dizer, dos inovadores. Os visionários é aquele tipo de perfil que ele não quer comprar mais a versão beta, ele quer comprar a versão 1.0. Ele quer comprar a versão 1.1, né? Ele já quer comprar um produto que ele já tem ali uma certa validação de mercado, que algumas pessoas já utilizaram, mas porém, todavia, né, no grupinho, na bolha que eles fazem parte, eles querem ser o primeiro a usar. Eu me lembro de quando, por exemplo, a Meta, junto com a Ray-Ban, lançou o óculos dela, né? E eu tenho um amigo que ele é extremamente visionário, ele tá aqui dentro desse perfil do visionário, e eu me lembro dele se exibindo para todo mundo nas reuniões, né? E dizendo, olha aqui o meu óculos, olha como ele funciona, poxa, testa você também, e ele tirava o óculos e, poxa, levava para todo mundo ali testar e assim por diante. Esse cara visionário, ele quer, de uma certa forma, ter uma certa segurança de que aquilo, de alguma maneira, funciona, mas ele quer ser o primeiro no grupo dele. Ele não quer ser o primeiro cara no país, no universo, no estado, na cidade que compra. Ele quer ser o primeiro do grupo. Se ele for o primeiro do grupo, tá tudo certo. E ele
está disposto a pagar por isso, né? Ele está disposto a desembolsar uma grana por isso. Então, esse é um perfil que a gente tem de um visionário. Só que a gente vai ter outros perfis, por exemplo. A gente vai ter o perfil do pragmático. Esse daqui, ele não tem muito interesse em ser o primeiro de tudo, certo? Ele não compra um produto 100% popularizado, mas ele já quer algumas coisas que o visionário e que o inovador não quer. Por exemplo, ele já quer mensurar ROI. Ele quer saber que, assim, olha, se eu estou investindo X, quanto que eu vou tirar de volta? Ele que já quer ter risco mitigado, ele não quer apostar tudo no incerto, ele quer ter ali uma certa porcentagem de garantia que aquilo vai dar certo, né? Ele quer entender a evolução daquele produto. Então, poxa, esse produto ele vai evoluir com o tempo, ele não vai evoluir, como que vai ser os próximos passos? Isso vai ser o que a gente chama de pragmáticos. Só que, num outro grande extremo, a gente vai ter o que a gente chama de conservadores, né? Que é aquele cara que ele é avesso a risco. Ele é avesso a risco. Ele não gosta de pegar nada que é 100% novo, nada que ainda não foi testado, que ainda não foi validado, que não foi mensurado. Ele é avesso a tudo isso. Ele não gosta de nenhum tipo de risco. E geralmente ele vai adotar uma nova tecnologia por conta de uma pressão externa. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia disso com rede social, né? Se você pegar os usuários do Facebook, né? A gente já está numa onda de gente mais conservadora, correto? Se você pega os usuários do Instagram, né? A gente já está numa onda de gente ali mais pragmático e vendo o movimento dos conservadores entrando ali para dentro da plataforma. Mas se a gente pegar plataformas extremamente novas, por exemplo, se a gente falasse ano passado sobre IA, a gente já vai ver a turma mais inovadora, a turma mais visionária, utilizando, os pragmáticos estão começando agora a dar uma olhada para isso. Então, quer dizer, todo produto ele vai ter esse ciclo de adoção. Um outro exemplo, o carro elétrico. Né? Se a gente fala 5 anos atrás, há 10 anos atrás de carro elétrico, a gente ia ter as pessoas mais inovadoras comprando carro elétrico. Depois foi migrando para os visionários. E agora a gente está começando a perceber ou a entender um olhar mais pragmático, um público mais pragmático, começando a querer ter acesso ao carro elétrico, e aí ele já quer saber quanto que ele economiza de combustível com o carro elétrico, quanto que ele economiza com manutenção e assim sucessivamente. Então, se vocês observarem, todos os produtos que eles são lançados no mercado, eles passam por essa curva de adoção. E o nosso grande desafio é saber qual é a posição exata de cada momento do nosso produto. Só que tem um ponto que a gente chama aqui no escritório de zona de morte, que é o abismo. Geralmente, de cada 10 empresas, 9 elas morrem aqui. Que elas criam um produto extremamente novo, passou pela onda dos inovadores, os caras foram lá, usaram a versão beta, aprovaram, validaram essa versão e assim sucessivamente, certo? Chegou o grupo dos visionários. Os visionários começaram a utilizar o produto, entendendo que aquele produto fazia sentido. E agora eles estão migrando para os pragmáticos. Só que eles migram, na hora que começa a fazer essa migração, aonde mora o erro aqui? O erro é você achar que o motivo pelo qual o visionário compra é o mesmo que o pragmático vai comprar. Esse é o grande erro que a gente tem dentro do mercado. Esse é um erro que a maioria das pessoas não se atenta. Por quê? Porque o visionário ele vai comprar por uma transformação de negócio. Mas o pragmático ele vai comprar por segurança. Ele vai comprar e dizer o seguinte, eu estou comprando isso aqui porque isso é seguro. Isso me traz uma sensação maior de segurança. Tá? Então, quando a gente vai mudando as fases ali dentro, logicamente
não só o nosso posicionamento de mercado ele vai mudando, como a nossa forma de se relacionar com o mercado ela precisa mudar. E esse é um erro muito comum. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. A gente tem aí a turma da IA, né, lançando vários produtos no mercado e assim sucessivamente. A turma da IA, ela vai passar por isso, né? E por que ela vai passar por isso? Por uma razão muito clara e muito específica, porque por hora a gente está atuando aqui no grupo dos inovadores, dos grupos dos visionários, a gente está começando a falar no grupo dos pragmáticos. Só que por que muitas vezes dá errado falar com esse público? Porque esse cara já quer comprar um negócio um pouco mais redondo. Ele quer olhar e falar o seguinte: olha, isso aqui eu já consigo ter uma certa segurança de utilizar. E às vezes as empresas não conseguem garantir essa segurança. E aí é a hora que dá errado nessa migração. É a hora que o negócio ele emperra crescimento. Ele para de crescer. Ele não consegue deslanchar. Mas ele não consegue deslanchar porque eu não entendo o mecanismo de funcionamento de um cara pragmático para um cara visionário. Eu não sei diferenciar isso. E quando a gente não sabe diferenciar isso, é a hora que os negócios eles emperram, eles criam um teto para si mesmo. Então, para isso, o que a gente fez aqui dentro? A gente criou uma matriz de posições estratégicas. Então, veja só, aqui a gente tem na vertical quais são o como as pessoas compram, certo? O comportamento de compra. Na nossa horizontal, a gente tem o momento da compra. Então, por exemplo, se você está criando um produto que ele é meio streaming e está focando no mercado de inovadores, erro fatal. O que você tem que fazer? Você tem que criar um produto. Se você está criando um produto mainstream, que ele é um produto que não tem grandes inovações, que ele é um arroz com feijão muito bem feito, aonde você tem que focar? No mercado de gente mais conservador, no mercado de gente pragmática, no cara que já quer comprar aquilo que é certo, aquilo que funciona, certo? Mas se você está criando um produto que, olha, ele é o suprassumo do mercado, ele é para pouquíssimas pessoas, ele ainda está em fase de formulação. Você não tem que focar no conservador, você vai ter que focar no inovador. Por quê? Porque o inovador ele é o cara que gosta de ter acesso primeiro que todo mundo, ele é tolerante a erros. Ou seja, percebe que aqui a gente criou uma matriz onde a gente define exatamente o como e o quando as pessoas compram. E você precisa ter essa clareza dentro do teu produto. Você precisa saber o seguinte: olha, aonde que o meu produto está? Não, meu produto ele está aqui na escala premium. Então vamos imaginar que a sua precificação seja numa escala mais premium. Ah, ótimo. Então o que você tem que focar? No cara mais visionário, no cara mais pragmático. Não dá para você focar num cara conservador, porque ele vai falar assim: está louco? Eu vou pagar uma grana por algo que se disse é o melhor, mas não foi provado por uma massa, foi provado por um nível muito específico, e ainda vou pagar um preço altíssimo no mercado? Ah, não, não quero, muito obrigado. É a hora que você vai ver a porta bater na cara, certo? Então, a mesma coisa poxa, eu quero criar um produto ali mais high-end, né? Quero fazer ali para um clube. Tá, para quem você vai ter que olhar? Você pode olhar para um visionário, você pode olhar para um pragmático, mas por que não para um inovador? Porque o inovador é que aquilo já virou um clube, ele já não quer. Mas por que ele não quer? Porque já várias pessoas já começaram a ter acesso. Ele quer aquilo que só ele e um grupo dos mais seletos possíveis tem acesso. Então percebe que aqui na vertical, né, a gente vai ter o como as pessoas compram. Na nossa horizontal, a gente vai ter o quando elas estão comprando, certo? Então você sempre vai olhar para essa matriz e você vai classificando aonde você está, aonde é que o meu negócio está nesse momento. E isso a gente faz, por exemplo, constantemente aqui dentro do escritório. Por fim, a gente deixou aqui um plano de ação para vocês. O que você precisa fazer? Você precisa ter clareza ou você precisa escolher o seu nível. Então, olha, quem que eu quero? Qual que é o nível que eu quero estar? Mainstream? Eu quero ter um produto de massa, um produto para todo mundo? Não, eu quero ter um produto extremamente seleto para um grupo extremamente seleto. Ok,
Isso é um quesito de escolha. Perfeito. Você quer estar em... Qual que é o tipo? Não, eu quero ter um produto mais... que gera mais segurança. Não, eu quero um de transformação. Percebe que as suas decisões elas precisam ser coerentes. O grande problema no mercado é que as decisões, geralmente, elas são incoerentes. Isso significa o quê? Isso significa que quando você escolhe um produto mainstream, você está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é um produto que eu escolhi um nível mainstream, então significa que o tipo tem que ser um tipo de segurança. Então tem que ter um produto que ele já está maduro no mercado, ele está com a taxa de erro baixíssima, e assim sucessivamente. E aí qual que é o terceiro ponto? Você precisa alinhar esse discurso. Você precisa dizer o seguinte, olha, aqui eu vendo segurança, não risco. Por isso, ele é um produto que foi testado por muitas pessoas. E existe o quarto passo, que, do meu ponto de vista, ele é o mais importante. Uma vez que você tem o nível escolhido, o tipo escolhido, e você sabe o que você vai dizer para as pessoas, esquece o resto. O grande problema dos empreendedores no mercado é que, assim, eles querem pegar todos os dinheiros da mesa. E nessa ânsia de pegar tudo que tem na mesa, é a hora que eles começam a se perder e gerar uma extrema confusão. Então você tem que virar o seguinte, olha, eu defini o que eu quero, eu defini o nível que eu tô, eu defini o tipo, eu defini o meu discurso, ok, o resto é o resto. Ah, mas meu concorrente faz. Perfeito, deixa para o teu concorrente. Ele também fez a escolha dele. Então, por quê? A essência de uma estratégia boa de produto é ter clareza daquilo que a gente não quer. Não é do que a gente quer. Todos esses desenhos que a gente faz, todos esses frameworks que a gente faz, todos esses frameworks que a gente levanta aqui, que a gente apresenta para vocês aqui, é frameworks que a gente usa aqui dentro do escritório para ter a clareza do não. Não, eu não quero isso, eu não quero esse mercado, eu não quero esse público, eu não quero esse movimento, eu quero esse do mercado aqui. Então, o não ele precisa estar muito óbvio e gritante na nossa cabeça. No fim do dia, pessoal, existem três crenças. A crença da qualidade. A qualidade gera preço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. De uma vez por todas, vocês que fazem parte do grupo em tese, vocês vão internalizar algo. E se vocês aprenderem isso na nossa aula de hoje, já é o suficiente para mim, que é qualidade não é diferencial de mercado. Qualidade é obrigação. O cara te contratou. Se você está criando um produto mainstream, ou se você está criando um produto de assinatura, não importa. Faça jus àquilo que o teu cliente está pagando. Então, qualidade é obrigação. Todas as vezes que vocês verem alguém dizendo o seguinte, não, meu diferencial é a qualidade, vocês vão lembrar da aula aqui dizer o seguinte, qualidade não é diferencial, é obrigação. O posicionamento gera preço. Então, a posição que eu quero do mercado diz quanto que eu vou cobrar. Aí, isso sim é diferencial. O mito da abrangência. Eu preciso atender de A a Z. Você não tente atender de A a Z. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Michael, e aí quando eu falo isso, tem sempre um espertão na mesa que fala assim, mas a Amazon atende de A a Z. Olha o histórico da Amazon. Ela começou vendendo livro. Depois ela foi crescendo no ecossistema de unidade de negócios. Para cada braço que ela trabalha, ela tem uma unidade específica. E aquele braço, aquela unidade, ela é focada naquele produto ou naquele modelo de negócio que eles escolheram. Então, entenda que o seguinte, atender todo mundo não é o caminho do fracasso, é a certeza do fracasso. É a certeza que teu negócio quebra no médio prazo. E a gente tem o mito da especialização. Michael, tudo que eu vou verticalizar não vai funcionar. Tudo bem. A verticalização, ela te reduz o mercado, mas ela pode trazer margem. Então, você tem que saber as decisões que você quer tomar. Você tem que escolher o seu edifício. Tudo vai ser complexo. Vai ser complexo rodar um produto horizontal, vai ser complexo rodar um produto vertical. Mas se você não escolhe,
você não consegue, de fato, implementar. Você sempre vai ser aquele cara ou aquela pessoa que vive planejando, mas nunca executa nada. E aí chega uma hora que o dinheiro acaba, é a hora que as empresas elas passam, elas deixam de existir. Então, no fim do dia, turma, o crescimento, tá, não é converter ou convencer todo mundo. O crescimento, ele é um ato de coragem, de dizer o seguinte, de saber escolher qual que é o nível e qual que é o tipo que eu quero dominar. Qual que é o nível de cliente que eu quero e qual que é o tipo de mercado que eu quero. Isso é o que gera, de fato, crescimento para os negócios. É definir a nossa competição. É definir o jogo que a gente está jogando. É definir contra quem a gente está jogando. É definir quem a gente quer como cliente. E ignorar o resto. Principalmente num país como o Brasil, que a gente tem dimensões continentais, que a gente tem volumes continentais, vai ter mercado para tudo, de todos os jeitos, de todas as formas. Achar que a gente consegue abraçar tudo de uma vez é o maior erro dos negócios. Então, turma, espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa aula de hoje. Essa talvez tenha sido uma das aulas mais importantes que a gente fez nos últimos tempos, porque todo mundo se preocupa em criar produto, todo mundo se preocupa em fazer jornada, todo mundo se preocupa em definir a tese de um produto, mas pouca gente se preocupa em definir a posição que ele vai atuar no mercado. E geralmente é nesse momento que se dá muitos problemas. Perfeito? E esse daqui é o nosso calendário das nossas próximas aulas, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre os 7 rituais que sustentam a cultura de uma empresa, tá? Porque não adianta você só criar produto bom se você não tem gente boa rodando esses produtos, se você não tem um time bom rodando esses produtos, se você não tem uma boa cultura. E para ter cultura tem que ter ritual. Sem ritual não existe cultura. E a gente tem 7 rituais que a gente usa com os nossos clientes, que a gente aplica para os nossos clientes aqui dentro do escritório, e que talvez faça muito sentido para vocês também aplicar dentro do negócio de vocês. E por fim, turma, a gente tem aqui o meu Instagram, tem o Instagram do escritório, fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida que eu não respondi vocês. Bom, eu espero vocês na nossa próxima aula, tá? Só um recado mega importante aqui, tá? Para a gente melhorar cada vez mais as nossas entregas aqui dentro do escritório e as nossas entregas do Intese, eu pedi para o Pedro preparar uma pequena pesquisa, tá? Que vai rodar lá dentro do grupo mesmo, essa pesquisa. E todos que participarem e responderem da pesquisa, a gente vai estar sorteando um livro para todo mundo que participou. E como na semana que vem a gente vai falar sobre as pessoas que tocam os produtos dentro dos negócios, certo? A gente vai trazer um livro que é A Execução, que é um dos livros mais importantes que eu já li. Eu já apliquei boa parte do conhecimento desse livro em vários negócios que a gente modelou aqui dentro do escritório, já apliquei nos meus próprios negócios, e ele me ajudou muito no meu formato de liderança e na forma como eu estou gerindo e organizando o meu time, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês na nossa próxima aula do Intese, tá? Para a gente falar sobre os nossos 7 rituais que sustenta uma empresa funcional. Então, se você está tendo problema com pessoas aí dentro da tua empresa, tenha a absoluta certeza de que esse é um sintoma que talvez esteja impregnado ali na cultura ou na forma de como vocês estão gerindo, tá, os negócios. Então, pessoal, um abraço e eu espero vocês aí na semana que vem. Valeu!